Pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de erosão, mais uma videoaula, né? Hoje a gente vai entrar nos processos costeiros que são responsáveis pelas causas da erosão, que são as causas, né, da erosão, as possíveis causas da gente ter um processo de déficit de sedimentos num determinado local, tá? E toda a maioria dos processos que a gente vai ver, vocês já estudaram em morfo, principalmente, tá? Então a gente vai fazer uma revisão, não vou dar super explicações, não vou dar aula de morfo de novo, mas a gente vai dar uma relembrada nos processos principais associados a essas questões que são as causas da erosão costeira. Vamos lá. Então, a gente pode separar ou classificar, na verdade, as causas da erosão costeiras mais ou menos nessas 4 classes aí. A gente tem aqui dinâmica das ondas, alteração do nível relativo do mar, processos relacionados com tectônica de placas, subsidência e o desequilíbrio no balanço sedimentar. Mas também a gente tem que pensar que, no final das contas, todos esses outros processos aqui, eles acabam levando a um desequilíbrio no balanço sedimentar, porque o que a gente tem que causa erosão, a gente já viu isso nas aulas anteriores, né? É um déficit de erosão, um balanço negativo de sedimentos, quer dizer, é o que vai gerar, o que traz, no fim das contas, a erosão. E aí, como esse déficit negativo é alcançado, quais são as razões desse déficit negativo existir, é que a gente vai conversar como causas. Pode estar diretamente relacionado ao transporte de sedimentos em si, mas pode estar relacionado a outras dinâmicas, né? Como ondas, tectônicas de placas ou alteração do nível do mar. Então, vamos ver um pouquinho desses processos aí. Então, primeiro vamos falar de ondas, né? Nossa, tá meio estranho isso aqui. As ondas, a gente sabe que quando elas estão quebrando na costa, elas causam sobreelevação do nível, né? Que é lembram do setup. Então, essa sobreelevação do nível faz com que sedimento de uma área que a princípio não estaria sendo transportado passe a ser transportado. Isso pode ajudar a levar um déficit de sedimentos, né? E elas também são responsáveis por gerar correntes longitudinais que vão transportar esse sedimento de um lado para o outro e também podem estar relacionados ao déficit de sedimentos, tá? Lembrando que a energia relacionada às ondas, né? Então, quanto de energia vai ter determinada onda para gerar, para transportar, para botar em suspensão e transportar aquele sedimento, segue essa equaçãozinha aqui, lembram, né? Se a gente está falando aqui de altura, 1/8 ρg, altura da onda ao quadrado, tá? Então, a altura da onda é a principal variável que faz com que aumente a energia que está relacionada com a energia daquela onda. Aqui a gente tem, não sei por que distorceu aqui minhas imagenzinhas, mas são ondinhas, tá? Ondinha de meio metro, a gente calcula mais ou menos a energia a 3 joules por metro quadrado, através dessa equação. 1 metro, a gente já tem 12 joules por metro quadrado, né? 1,5 metro, 27 joules por metro quadrado. E 2 metros, quase 49 joules por metro quadrado. Então, 16 vezes mais do que aquela onda de 1 metro. Tá? Então, com o aumento da altura de onda, a energia associada, ela cresce exponencialmente, ela não cresce linearmente, né? Vocês estão vendo que eu dobro a altura da onda, eu quadriplico a energia, tá? Então, quanto mais altas as ondas, e a gente vai ver agora a questão de variação de altura de onda ao longo da linha de costa, eu tenho mais energia aplicada ali naquele lugar e mais potencial para suspensão e transporte de sedimentos. Tá? Lembram da refração, né? Associada às ondas também. Tudo isso a gente vai entender daqui a pouco por que eu tô falando de tudo isso.
Vocês lembram da refração de ondas, né? Que a gente tem um esqueminha tosco, mas aqui em marronzinho é a costa, né? Seria a praia. Aqui em azulzinho, roxinho é o mar, né? A antepraia ali, a zona de surf. E a gente tem aqui no pontilhado a batimetria, são as isóbatas, tá? E aí, ó, eu tenho uma frente de ondas que incidem obliquamente essas isóbatas. E aí, como a velocidade, a celeridade dessas ondas aqui em águas rasas, ela é função de raiz quadrada da gravidade vezes a profundidade, então a celeridade dessa onda ela é diretamente relacionada à profundidade, a única variável que a gente tem aqui, porque a gravidade é constante. Então, nessa frente de onda que incide obliquamente, o que a gente tem? A gente tem uma variação da celeridade ao longo da frente de ondas. Isso faz com que o quê? A parte da frente de onda que está na parte mais rasa, ela se desloque mais devagar do que aquela onda que está na parte mais profunda. E isso faz com que haja rotação dessa frente de ondas, né? Então, essa parte que está indo mais rápida aqui, ela vai se adiantar e a parte que está aqui mais lenta vai acabar se atrasando. Então, essa frente de ondas vai tender a se rotacionar com a tendência de ficar cada vez mais paralela, esse ângulo aqui entre a frente de onda e a isobatimétrica vai diminuindo até que a frente de ondas fique paralela aos contornos batimétricos, tá? Isso, lembram? Isso é a refração. Quando a gente tem incidência de ondas oblíquas aos contornos batimétricos. Uma das questões relacionadas à refração que pode estar relacionado com causas de erosão é a questão de batimetrias complexas. Quando a gente tem, por exemplo, um promontório, uma parte mais rasa que se projeta para dentro do mar. Então, vocês lembram lá da morfodinâmica que nessas regiões os raios de onda eles vão tender a ficar paralelos a esses contornos batimétricos e vai acabar tendo uma concentração de ondas nessas regiões mais rasas que avançam o mar adentro. Então, tendo uma concentração de ondas, esses raios de onda aqui, vocês se lembram disso, né? Os raios de onda, eles vão ficar mais próximos. E aí, lembram de, por conservação do fluxo de energia, a gente vai ter um aumento de altura nessas regiões. E aonde a gente tem a divergência dos raios de onda, que é onde o mais fundo, a costa fica mais funda, mais rápido, né? Um cânion, uma baía, a gente tem divergência dos raios de onda. Esses raios de onda que tendem a se separar mais e por conservação do fluxo de energia também, a gente tem uma diminuição da altura das ondas. Aqui de novo, ó. Então, a gente tem concentração de ondas por refração nos promontórios e divergência de ondas nas baías, por exemplo, ou nos cânions, nas zonas que são mais profundas. Isso faz com que a gente tenha ao longo da costa uma variação da altura, porque aqui a altura fica maior e aqui a altura fica menor. Tá? E essa concentração de ondas faz com que tenha muito mais, como a altura vai ser maior aqui, menor aqui, vou ter muito mais energia nessa região e muito menos energia nessa região aqui, ó. Zona de alta energia, zona de baixa energia. Por quê? Por conta da refração e por conta da conservação do fluxo de energia, né? Que a gente sabe que a refração conserva o fluxo de energia. Então, se a gente tem um distanciamento dos raios de onda, vai ter uma consequente consequente diminuição da altura de onda para esse fluxo de energia se manter constante. Eu vou mostrar mais um exemplinho aqui de refração. Tem aqui em Maui, um lugar que chama Jaws, que tem ondas muito grandes, e aí a batimetria, ó, aqui a gente tem metros, ó, vai de 20 a 90, 100 metros, e aqui, como a gente tem essa projeção da ilha em direção ao mar, tem uma super concentração de ondas aqui que gera alturas de onda muito grandes, gera aquelas ondas enormes que são surfadas por surfistas muito malucos.
e aí um aumento na altura de onda muito grande. Então, um aumento na altura de onda, um aumento na energia de ondas e um potencial para transportar, para suspender e transportar sedimento muito grande. Tá? A altura de onda também faz com que a gente tenha mais setup. Vocês lembram do setup, né? O que significa o setup? O setup é aquela elevação, ó, que em azulzinho a gente teria o nível do mar, isso é um super exagero vertical, tá? Aí a gente tem em verde aqui seria a onda quebra em direção à costa e faz com que haja uma tensão de cisalhamento, uma força empurrando essa água em direção à costa, que faz com que haja uma sobrelevação aí do nível na costa, tá? Esse setup, essa sobrelevação do nível na costa, tipo, não confundam o setup com o run-up. Run-up é a excursão vertical de uma onda, tá? O setup não. O setup é a ondulação que está chegando faz com que esse nível se mantenha, o nível médio se mantenha acima do normal por conta daquela quebra constante ali. Constantemente as ondas quebrando aqui, vai ter constantemente uma força mesmo, né? Uma tensão de cisalhamento empurrando essa água em direção à costa e vai aumentar o nível médio na costa. Ainda vai variar para cima e para baixo por causa do setup, por causa do run-up e por causa do swash, mas o nível médio ele está elevado porque tem constantemente essa energia, essa força empurrando essa água em direção à costa. Tá? Essa sobrelevação do nível médio faz com que o run-up, aquela onda que está quebrando lá na face da praia, alcance lugares na praia que originalmente não estariam sendo alcançados se o nível do mar tivesse normal. E isso significa que a gente vai estar alcançando lugares com sedimentos que podem ser erodidos, que não seriam erodidos. Então, a elevação do nível médio por conta das ondas também facilita dar acesso a regiões da praia que para as ondas suspenderem, transportarem sedimento, que se o mar tivesse no nível normal ou no nível médio de água parada, não estaria acontecendo. Então, quanto maior a altura de onda também, maior o setup. Então, maior a sobrelevação aí desse nível médio por conta da força das ondas que está empurrando a água para a costa. E aí, mais longe na praia, a ação das ondas tem acesso para transportar e carregar sedimentos e suspender. Certo? Então, tudo isso, além de tudo isso, a gente tem a questão de que quando a gente tem uma variação de altura de onda ao longo da costa, tá? Por exemplo, nos promontórios eu tenho uma energia de onda maior do que nas baías, né? Por tudo que a gente já falou aqui. Então, aí, ondas maiores aqui, eu vou ter um setup também maior. O nível vai estar mais alto aqui do que aqui. A variação de nível ao longo da costa os gradientes em setup, né? Vão ser responsáveis por gerar correntes, porque a gente vai ter um nível maior aqui, um nível menor aqui, então a gente vai ter uma corrente daqui para cá. Então, essa corrente daqui para cá, pense, eu tenho ondas grandes suspendendo sedimentos aqui, tirando eles da costa, com nível alto, gerando uma corrente que está indo aqui em direção a esse lugar aqui mais calmo, com nível mais baixo, com menos ondas. Então, o sedimento ele vai ser suspendido aqui e vai ser transportado para cá. Então, essas regiões de focalização de raios de ondas, de concentração de raios de ondas, principalmente quando a gente tem a alternância entre alta energia de ondas e baixa energia de ondas, a gente tem um transporte preferencial do sedimento da região de onde tem mais onda para onde tem menos onda, tá? Então, esse gradiente faz com que haja o transporte, então eu tenho a tendência de tirar sedimento dessa região aqui de alta energia de ondas. Isso pode ser uma causa de erosão. Eu tenho um videozinho sobre o Conceição, que acho que é o próximo, depois desse. Vocês vão ver que lá no Conceição é exatamente esse o problema, tá? Que a gente tem uma região de focalização de ondas e aí tem um gradiente de setup ao longo da costa que faz com que o sedimento saia dali e não volte, né?
Outra causa associada às ondas também, mas não necessariamente à refração, né? Que, querendo aqui, a gente está falando de refração junto com o setup. Mas as ondas, elas também são responsáveis por gerar correntes ao longo da costa, independente do processo de refração, tá? Quando a gente tem ondas, vocês também viram isso em morfodinâmica, né? Quando a gente tem ondas incidindo obliquamente à costa, independente da batimetria acompanhar essas ondas ou não, mas quando as ondas incidem obliquamente à costa, a gente tem a formação também de correntes longitudinais, vocês se lembram disso? Não necessariamente por diferença de setup, igual eu falei antes, mas por incidência oblíqua mesmo, por quebra oblíqua. Aqui não tem, mas vocês se lembram lá das aulas de morfodinâmica? Aqui, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho a onda tá chegando aqui, né, ó, obliquamente à costa. E eu tenho aqui meu eixo X e Y, tá? Me desculpem pro desenho. Quando essa onda quebra, ela gera o que a gente chama de tensão de cisalhamento, né? Ela gera uma força, uma energia na direção da quebra. Essa energia, ela tem duas componentes, né? Ela tem uma componente em direção à costa, que é aquela que vai ser responsável pelo setup, e tem uma outra componente em direção ao largo da costa. Ela pode ser decomposta desse jeito. Quanto vai ser num sentido, quanto vai ser no outro, depende do ângulo de incidência, né? Quanto mais normal a costa, maior essa componente. Quanto mais oblíqua, quanto mais perto de paralela, maior essa componente aqui, tá? Então, essa componente é responsável pelo setup. E essa componente, essa força empurrando nesse sentido, é responsável pela formação também de correntes longitudinais, correntes que vão paralelas à costa. Esse processo, ele normalmente se associa ao vento, principalmente em regiões onde venta muito, que nem aqui, né? Se o vento estiver ainda agindo no mesmo sentido, essa corrente ainda vai ser intensificada pela ação do vento. Se o vento estiver indo no sentido oposto, ela vai perder energia por conta do vento colocando ali uma componente contra. Tá? Essas correntes aqui ao longo da costa, elas também são responsáveis, elas são as principais responsáveis por transportar sedimento, né? Então, se elas estão transportando o sedimento de um lugar que não está recebendo, a tendência é você ter um déficit de sedimento naquele lugar. Também associada às ondas, né? Processos associados ao transporte de sedimentos na costa. E aí vamos falar de alteração de nível, né? Como é que a alteração de nível ela pode ser responsável pela erosão? Primeira coisa, ela altera o campo de ação das ondas, né? Se a gente tinha aqui um nível médio aqui, a gente tinha as ondas agindo aqui nessa região. Se o nível médio muda, nossa senhora, o nível médio muda pra cá. Ixi, Maria, vou desistir. O nível médio muda pra cá, a gente tem aqui as ondas agindo numa região que provavelmente tem sedimento aí disponível para ser transportado e para ser levado embora. Tá? Isso é uma das questões relacionadas ao nível do mar. Ela altera o campo de ação das ondas. Outra, isso aqui é aquela... A gente tem também... E aí, o que acontece quando eu altero o campo de ação das ondas? Vocês devem estar familiarizados com um perfil de equilíbrio, né? Talvez não, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O que acontece quando o nível do mar sobe é que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o nível do mar estava aqui na linha sólida e a gente tinha um perfil da costa, tá? Côncavo para cima. A gente vai falar sobre esses perfis lá nas aulas sobre engordamento de praia. Quando o nível do mar sobe, o novo perfil que vai ser criado, ele tende, se o regime de ondas não mudar e tudo mais, quando para o mesmo regime de ondas, a gente tem uma adaptação dessa costa, porque essa aqui a gente
a gente assume que seria o perfil da costa se estivesse em equilíbrio com aquele regime de ondas incidente, tá? E aí eu vou lá e tenho um shift aqui no nível do mar. O nível do mar tá no pontilhado aqui. O que vai acontecer com essa costa? Essa costa, ela vai se readaptar, ela vai entrar em equilíbrio de novo. Como que ela vai entrar em equilíbrio de novo? Esse sedimento, ela vai tentar recriar esse perfil, só que numa posição nova, né? Ele vai ser também deslocado para cima e para frente. Então, a gente vai tender até a replicação desse perfil numa posição diferente, ó, que é esse tracejado aqui. Isso vai implicar em o quê? Erodir toda essa parte aqui, ó, e depositar esse sedimento aqui para manter o equilíbrio da costa com relação à ondulação incidente. Então, isso vai também causar erosão aqui na costa, tá? E esse sedimento vai completar essas profundidades aqui na antepraia. A gente vai falar sobre isso depois com mais detalhe, mas a alteração do nível do mar tem esse efeito aqui no perfil da costa, o que acaba gerando erosão na parte superior do perfil, na parte da costa em si, para que esse sedimento ele vai ser depositado e aí acaba ficando fixo lá na antepraia para poder o perfil ficar em equilíbrio. Tá? Aí vamos só dar uma lembradinha das causas, né, das variações do nível do mar. Vocês acho que já estão cansados de saber, já devem ter feito o geologia do quaternário. Então vamos lá. A gente tem as variações lentas do nível do mar, né, que são dessas que eu estava falando ali atrás. Quando a gente pode ter variações por conta da quantidade de água mesmo, os oceanos, glaciações e deglaciações, né? Falando de processo geológico, na escala de tempo geológica. A gente pode ter a questão dos volumes das bacias oceânicas também, tectônicas de placas, ciclos de Wilson, que ao longo do tempo geológico vão causar erosão, vão fazer com que a costa se adapte a isso, né? E o volume de água também, expansão ou compressão térmica, que aí já é numa escala um pouquinho menor, a gente já pode falar aí de alterações climáticas, aumento da temperatura da superfície na Terra, aumentando a temperatura da água e causando uma expansão térmica, mas também são alterações lentas, né? E a gente pode entrar também, que aí a gente está falando de transgressões, né? Quando o mar está subindo e avançando em direção à costa, né? E aí essas variações, essa transgressão do nível do mar vai fazer com que os ambientes eles se desloquem em direção ao continente. E aí, se a gente traçar um ponto fixo na costa, esse ponto fixo, essa linha de costa fixa aqui, ela vai estar sendo erodida, tá? Ela vai estar sendo transportada em direção à costa, assim como nesse nosso esquema aqui, né? A costa estava aqui, o nível do mar, nossa senhora. A costa estava aqui, o nível do mar subiu, a costa veio para cá. Então, todo o ambiente, quando está acontecendo essa transgressão marinha, ou seja, esse avanço do nível do mar, todos os ambientes eles tendem a migrar em direção à costa. Então, a linha de costa atual vai ser erodida, vai ter um déficit de sedimentos, né? Ué? Deixa eu ver aquela figurinha. Não, tinha pulado. Lembrando, não sei se vocês conhecem essa curva, isso aqui é a curva atual dos últimos, a gente tem aqui dos últimos 20 mil anos, mais ou menos, 18 mil anos de nível do mar, tá? Então, aqui é o presente e aqui a gente vai indo para o mais antigo. Dos últimos 18 mil anos, a gente teve, e essa linha aqui é do nível atual, tá? A gente teve uma subida do nível do mar. Esse nível do mar chegou ao máximo aí de 7 metros, mais ou menos, acima do nível atual. E faz uns 6 mil anos, mais ou menos, que esse nível, ele é até considerado estável, tá? Mas ele estava numa
leve queda ali nos últimos 6.000 anos. Tá? Uma leve queda, baixou uns 5 metros. Mas aí isso aqui não está contando alterações climáticas e tendências atuais de elevação do nível do mar, tá? Isso aqui é o comportamento geológico aí dos últimos 17 mil anos. Tá? Então, a gente teve uma transgressão bem rápida aqui, entre 17 e 7, nos 10.000 anos antes. E aí a gente chegou no máximo e tá numa regressão, praticamente numa estabilidade do nível do mar. E aí sim vinha a história da regressão, da transgressão, né? Tipo, o nível do mar subindo, se comportando lá, como eu falei lá atrás, e aquela linha de costa sendo erodida e os ambientes todos migrando em direção ao continente. Tá? Mas isso aqui também pode ser uma causa de erosão, transgressão marinha. Tá? E aí, quando a gente está tendo transgressão marinha, a gente consegue ver isso, né? Lembram dos paleoambientes que estão sendo expostos e tudo mais? São paleoambientes que se formaram quando o mar estava mais baixo, e aí, numa situação de transgressão, eles acabam sendo expostos novamente. Estamos falando de variações lentas, né? Variações de longo período, de baixa frequência. Agora, a gente também tem as variações rápidas do nível do mar, que são as relativas à maré, principalmente, né? Maré astronômica, que é aquela variação do nível relacionada com a força gravitacional entre a Lua e o Sol e a força inercial. Vocês também já viram isso. Assunto de ondas e marés, né? Que é pré-requisito para morfo, que é pré-requisito para nossa disciplina. Então, vocês sabem muito bem como funciona a maré. Vocês sabem que é o processo mais constante, mais previsível dos oceanos. Né? Aqui a gente tem um exemplo de uma região com uma maré cheia, depois com a maré seca, né? Maré alta e maré baixa. E essa variação do nível da maré também é responsável pela migração da zona de surf, né? As ondas estão quebrando num ponto na maré baixa, por exemplo, depois na maré alta essas ondas vão alcançar regiões que normalmente elas não atuam, tá? A maré ela causa, né, o alagamento periódico, onde ela tem amplitude suficiente, gera correntes de maré que também são responsáveis por bastante transporte de sedimento. E diferente das ondas que transportam sedimentos longitudinalmente à costa, né? Isso também vem do entendimento de vocês lá de morfodinâmica, a gente sabe que a maré ela transporta sedimentos transversalmente à costa. Então, ela pode transportar sedimentos dependendo da batimetria aqui da antepraia. Se a gente tiver um cânion, se a gente tiver um lugar que seja um sumidouro, a gente pode perder sedimento da costa para mar aberto, para a plataforma continental, por conta dessas correntes transversais. Outras variações de nível do mar também podem acontecer, a gente sabe muito bem, durante tempestades, né? Por conta das marés meteorológicas. O vento empilha a água na costa, né? Quando a gente tem sistemas de baixa pressão, o vento empilha a água na costa, aumenta o nível. Também se associa ao setup das ondas, que também faz aumentar o nível. A gente tem, durante os ciclones, ondas muito grandes. E aí a arrebentação é transferida para dentro do continente, que suspende um monte de sedimentos, forma correntes muito intensas, que podem levar muito sedimento. Então, a gente tem normalmente associado essas variações súbitas de nível associadas à tempestade, processos erosivos pontuais, eventos erosivos a gente pode chamar, tá? Não necessariamente aquela costa aquele lugar tá em erosão se você contar os processos associados à integral do ano inteiro. Mas a gente pode ter um evento erosivo, que aquele lugar ele pode ou não estar em erosão a longo prazo, tá? Mas normalmente essas tempestades elas estão associadas a eventos erosivos. Se esses eventos erosivos eles forem mais importantes naquele lugar do que depois as situações de bom tempo que estão trazendo o sedimento de volta, aí sim, né? Isso aí eles são a causa da erosão a longo prazo, podem ser, né? Então, de novo, né? A gente tem o nível médio, e aí, numa maré meteorológica, aquele nível é alterado, vai lá para cima, base da duna. Tô
parte superior do pós-praia, e aí esse sedimento aqui que normalmente fica paradinho, depositado, fazendo a praia crescer, pode ser levado em direção ao mar, pode depois ou não retornar, depende da situação. Aí só para relembrar um pouquinho das marés meteorológicas, né? Vocês lembram que a gente tem, isso aqui é a situação aqui na nossa costa. Normalmente numa situação de maré meteorológica a gente tem um centro de alta pressão no continente, um centro de baixa pressão no oceano, que vai gerar um FET grande, principalmente do quadrante sul, né? Que vai um vento sul, sudoeste normalmente. Esse vento sudoeste, a escala é grande o suficiente, aí por Ekman a gente tem o empilhamento de água na costa. E aí junta com aquelas ondas bem grandonas que estão se formando aqui por conta desse centro de baixa pressão, a gente tem mais o setup das ondas bem importante também. E aí faz com que a onda, o nível suba bastante. Aqui um exemplo real, né? A gente tinha aqui um centro grande, um centro menor, 2 centros de baixa pressão bem fortes aqui, um centro de alta pressão também bem intenso aqui no continente, então um ciclone no mar, um anticiclone no continente, e aí percebam o FET gigante, desde o sul da Argentina até o Rio de Janeiro. E aí esse FET faz com que a gente tenha um vento muito grande, formação de ondas muito grandes, transporte de Ekman empilha essa onda na costa e a gente tem aumento de nível, ondas gigantes e aquele todo processo de tempestade que vocês conhecem. Esse evento é o da queda do farol do Conceição. Vou falar, tem um videozinho sobre esse farol daqui a pouco, no próximo vídeo, na verdade. Aqui exemplos, né? Um exemplo de uma maré meteorológica aqui no Cassino em 2006. Aqui essas fotos são do Dariano, lá da EMA. Aqui é a rua da EMA, né? Aqui à direita tá a EMA, aqui à direita é a EMA, e aqui pra cá é o Cassino. E aí vocês veem a maré meteorológica grande o suficiente, alagou toda a rua, alagou a beira-mar, água nas dunas, ó, dá pra perceber. Então, a gente percebe que tem onda aqui em cima, um lugar que normalmente não tem onda. Então, essas ondas vão transportar e carregar sedimentos. Aqui, as imagens do Argus. Vocês devem ter ouvido falar do Argus, né? Que é um sistema de monitoramento que a gente tinha instalado lá na EMA também, numa torre. São umas câmeras que ficavam tirando foto da praia. Aqui uma foto numa situação de bom tempo, calmaria, né? Baixa energia de ondas. E aqui uma foto numa situação de maré meteorológica, de tempestade, o nível da água lá em cima e as ondas atuando no pós-praia. Aqui o Hermenegildo, a mesma questão, maré meteorológica faz com que a água chegue nas casas, né, e nas estruturas de proteção. A gente vai falar bastante do Balneário Hermenegildo, porque lá tem um monte de estrutura de proteção mal usada, então é um exemplo. Tem uma erosão muito forte também, muito intensa, então é um exemplo bem presente aqui na nossa disciplina. Aí aqui no Conceição a gente tem o evento esse de 96, que causou uma super erosão. Isso aqui foi um evento. Tá? Um evento de uma tempestade muito grande, um evento erosivo, que é o perfil pré e o pretinho é o perfil pós-tempestade. Bom, vamos parar por aqui. Vou ter que dividir essa aula em 2 vídeos, porque tá ficando muito longo. Então, vamos dar uma parada e continuo no próximo vídeo. Até daqui a pouco.